E na aula de hoje nós vamos ver a origem mitológica do direito. O meu nome é Nicolas Martins, esse é o canal Roma Eterna, e ele existe porque eu acredito que o conhecimento mais importante que nós podemos ter é sobre nós mesmos. O canal vai se destinar a alguns vídeos sobre principalmente direito, mas também algumas leituras essenciais para compreender o que seja o conceito de humanidade. Afinal de contas, nós não somos uma cultura que deriva de um conceito judaico-cristão, nós somos uma cultura ocidental que deriva completamente dos conceitos nos dados por Roma. E para iniciar esse projeto, vamos começar com um vídeo que vai falar sobre a origem mais remota que nós podemos encontrar no direito. Qual é a importância disso? Primeiramente, nós temos que tratar o que é o mito, o que ele não é e por que ele é importante ainda nos dias de hoje. E a primeira dificuldade que a gente encontra quando vai tratar sobre o tema da mitologia é um certo desconforto. Afinal de contas, a palavra de ordem de hoje é ciência. E o mito não é nada científico. Na realidade, se pode dizer que o mito é justamente o oposto disso. Mas há uma importância grande porque o mito, ele, por exemplo, não é a mesma coisa que uma fábula. Onde a principal importância, a finalidade que existe numa fábula é contar uma certa moral da história. Por exemplo, quando o Perrault conta a história da Chapeuzinho Vermelho, ele encerra dizendo: prestem atenção, senhoritas, porque os lobos que mais parecem amáveis são aqueles que são mais perigosos. O mito pode ter algo disso. De fato, quando Paris escolhe Afrodite no lugar de Atena e de Hera, ele está escolhendo o amor carnal, o amor venéreo, no lugar da relação conjugal e da sabedoria, o que vai causar a destruição de Troia. No entanto, esse aspecto moral ele aparece como adjetivo sem necessariamente tocar ou sem necessariamente alterar a história da Guerra de Troia. Ele é muito mais um fundamento do que propriamente uma lição de moral. O mito ele tende a ser uma história que nos conta, nos fala sobre um momento anterior que aconteceu desde o princípio, de um princípio remoto e memoriável. E ele tende a fundamentar nossos costumes e certos fatos sociais da natureza que não temos como explicar. Por exemplo, a criação do mundo está na teogonia, pela sucessão, desde o caos até a tomada de Zeus, o reino de Zeus no Olimpo. Mas tampouco se pode dizer que o mito passe apenas uma história de tempos memoriais. O que ocorre é que a grande força do mito vem como ele fundamenta certas características sociais. As pessoas enriquecem o mito contando, seja através de um ambiente mais acadêmico, seja através das artes, das belas letras, principalmente da literatura, né? A poesia e o teatro exercem uma força muito grande sobre o mito, como também os próprios momentos, eventos culturais, políticos, econômicos, dão certa força a certos mitos que antes eram contados e acrescentam algumas coisas para justificar o reinado de um rei, o poderio de um país, de uma cidade sobre outra. Essa comunicação entre história tradicional de tempos imemoriais com as necessidades da época cria no mito uma série de versões sobre a mesma história e também um certo anacronismo que é típico dele. Você percebe isso muito bem quando a gente está falando, por exemplo, da gigantomaquia que seguiu a titanomaquia, na guerra contra os gigantes. Ela ocorre já no comecinho do reinado de Zeus, mas dela participam Hércules e Dionísio. E os dois personagens, tanto Hércules como Dionísio, eles são filhos de mortais que ainda não nasceram na época dos gigantes. Também Dionísio, ele foi morto na Guerra dos Titãs, foi consumido pelos titãs. Zeus o fulminou com os titãs com seus raios. Do pó dos titãs nasceu a humanidade, em uma versão. O que seria o corpo titânico, a matéria, e Dionísio, o divino que há no corpo, que seria a alma. Esse mesmo Dionísio está na gigantomaquia lutando e é filho de Cadmo, é filho de Semele, que era filha de Cadmo com Harmonia, a filha de Ares. Só que esse mesmo Cadmo é quem vai ajudar Zeus a derrotar Tifão na gigantomáquia. Então o avô
de Dionísio, luta contra os gigantes na época da guerra contra os gigantes, e Dionísio também, ainda que não fosse nascido ainda. Isso é um anacronismo. Isso ocorre justamente por causa das muitas versões e das influências que vai haver pela política, pela arte, pela história dentro do mito. E é daí justamente que vem a grande importância dele, né? Ele acaba se tornando algo muito particular da alma de cada cidade, cada polis na época romana, grega, de cada cidade-estado. E vai se espalhar tanto pelo movimento helenista como depois pelo Império Romano, fundamentando as histórias morais e fundamentais das primeiras cidades, das primeiras civilizações. Isso nos toca, porque realmente faz parte da gente. O mito ele deixa de ser uma simples história, ele passa a ser um constitutivo necessário da sociedade. Então, quando a gente quer, como a gente se propõe na realidade a falar sobre direito, nada melhor do que começar pelo mito do começo de tudo. De fato, o direito está, no princípio, nos primórdios, já em Hesíodo, porque havia, por exemplo, a deusa Temis, que era a deusa da justiça, e depois virá Zeus, que terá a filha com Temis, uma delas é Diké, também a deusa da justiça. Há duas deusas da justiça, uma justiça que se deixa de reger e uma nova justiça que passa a ser a grande regedora do mundo após o poderio de Zeus. E é interessante quando vamos analisar toda a teogonia, porque a teogonia é uma passagem do caos à ordem, ao cosmos, de quem Zeus é a principal figura, que rege e governa, é uma espécie de encarnação da providência divina. O que há de interessante de perceber nesse mito? Primeiro, é interessante perceber que a ordem só existe a partir do momento em que se luta contra as forças ignotas, as forças desconhecidas, as forças titânicas, que são forças tirânicas também. Zeus, ele nasce e ele tem que ser escondido porque o seu pai, Cronos, tem uma profecia de que o filho que ele teria com a irmã Rhea seria mais poderoso que ele e acabaria por destroná-lo. Por conta disso, temendo pela vida do filho, Rhea o esconde no monte, até que o filho, quando cresce, vem destronar o pai e salvar os irmãos que já haviam sido comidos. A partir desse momento já mostra uma primeira força do espírito humano, do espírito da liberdade, da verdadeira política, da verdadeira força, destronando o poder tirânico. E é interessante perceber que tanto os titãs como os gigantes, que vão ser as duas grandes guerras pelo qual Zeus terá de passar para poder assentar o seu governo, são símbolos da tirania e principalmente da tirania das forças mais baixas. É legal perceber isso. Tanto os titãs, que ganham o seu poder da terra, da Gaia, como os gigantes, eles precisam ser derrotados porque representam essa tirania das potências mais baixas, daquilo que é mais animal no homem. Enquanto que Zeus é representante da ordem e vai ter como filhas as musas, que são as grandes inspiradoras dos poetas, dos intelectuais, dos sábios. Bom, Zeus ele vai casar com muitas deusas e elas vão dar filhos para ele que representam a nova ordem instituída, que representam a consolidação, na realidade, dessa ordem nova. Uma coisa interessante, principalmente sobre a gigantomáquia, que é a luta contra os gigantes, é de que eles só poderiam ser derrotados no concurso entre os deuses e os homens, justamente por representarem essas forças brutais e terrenais, ou seja, baixas, é que os homens só podem vencê-las na sua alma com a ajuda de um auxílio divino. E os próprios deuses só podem agir no mundo através dos homens. Ali há um nascimento de uma responsabilidade comum e de um sentimento de piedade. Os antigos, principalmente os romanos, vão viver sob esse sentimento de piedade. Quando Enéas se apresenta, ele sempre se apresenta como o piedoso Enéas, aquele que não faz nada por si, senão cumpre a vontade dos deuses, aquele que não fugiu só, mas carregando nas costas o seu pai. Essa força pelos deuses e pelos pais, esse cuidado, é próprio principalmente do romano, mas do mundo antigo igual. Aristóteles vai dizer que o homem
que não respeita os deuses e os seus pais merece ser castigado severamente com varadas. Esses sentimentos de religião, de piedade, são todas virtudes que participam da justiça. E é interessante perceber essa passagem de uma para outra. De fato, há uma sabedoria anterior, uma deusa sabedoria anterior, que é Metis, que quando casada com Zeus, vai gerar Atena, de uma maneira bem interessante, né? Zeus, temendo que o filho que tivesse com Metis superasse a ele, vai acabar devorando Metis, e das meninges, da dor de cabeça, vai surgir a sabedoria humana, a sabedoria da nova ordem, a sabedoria da lógica da ordem. Enquanto que Metis representava uma sabedoria obscurantista, do tempo passado, do irracional, do irracional, era filha do oceano, e o oceano para o mundo grego era esse eterno desconhecido, essa massa indiferenciada, que é muito próprio de uma sabedoria gnóstica, que vai restar por causa justamente dos mistérios órficos e dos cultos gnósticos. Mas, sobretudo, Atena vai ser a grande protetora dos homens e dos sábios e dos filósofos. Essa é uma sabedoria nova. Da mesma forma, havia uma justiça anterior, que era uma justiça titânica, filha de Titãs, era a Têmis, a deusa também dos juramentos. E essa justiça, ela representa uma justiça da sorte, do combate, da vontade dos deuses. Não era preciso que a sentença fosse compreendida ou que os homens sentissem que teriam a sua paga. Essa justiça, ela se dava simples e exclusivamente pelo fato, pela sorte. É importante observar que os romanos, eles tinham uma diferenciação também para esse tipo de justiça. Eles chamavam de fas, essa justiça divina, que advinha da religião, e de ius, a justiça das relações, dos vínculos, dos contratos. Justamente a filha de Têmis com Zeus será Dike, esse tipo de justiça mais humana, mais ordenada. Outra coisa interessante é que essa justiça antiga, que era a justiça dos deuses, se cumpria principalmente através das eríneas, das fúrias, das vinganças contra os crimes que eram da própria genus, do próprio grupo tribal, ou dentro da família, tendo que ser executado através da força pelo parente mais próximo, se fosse da tribo, um crime entre famílias da mesma tribo, ou pelas fúrias, ou eríneas, se fosse contra o próprio sangue. E era uma justiça que levava à loucura, que levava ao desastre familiar. Era muito ligado à noção de pecado, armatia, no grego. Também era muito ligado ao conceito de híbris, a desmesura, o descomedimento, que era imperdoável para os deuses. Enquanto que a justiça dos homens, a Dike, ela vai lidar muito mais na parte do direito civil com a compensação. Vai surgir a pena como uma forma de compensação pelos crimes, vai existir a prisão, vai existir toda a lógica que nós temos do contrato. E esse direito que era divino, esse direito que era mais obscuro, menos racional, ele só vai persistir durante algum tempo nos direitos de família e dentro dos preceitos religiosos. Essa saída de cena da deusa Têmis e o início do reino da Dike é onde vai começar a produção de leis através dos costumes. A tradição vai ter uma grande força, finalmente, e o direito vai começar a ser criado até que um dia os romanos irão gravar em pedras as suas principais leis para que seja de oportuno e utilidade para todos. E é através do direito que o Império Romano vai conseguir levar a todos os povos, bárbaros ou não tão bárbaros assim, o seu próprio sentimento romano, sua própria forma de ser, essa grande civilização que vai dar origem a todo o Ocidente. Bom, essa foi a primeira aula da gente, falando sobre um pouco sobre a origem do mito, a origem do direito no mito, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, faz o favor de curtir, se inscrever no canal, compartilhem. A gente vai ter vídeos nas terças, quintas e sábados, cada um com seu tema diferente, com seu quadro diferente. E também ativa o sininho, que é muito importante para vocês terem notificações. Deem uma força. Obrigado.